Mariposa é um inseto geralmente de hábitos noturnos, símbolo da morte que transforma, a transformação da lagarta ou imortalidade, o renascer, bem como simboliza a força destruidora da paixão. Como a borboleta, a mariposa também passa por um processo metamorfo, tão significativo como o símbolo da transformação. Para os astecas, a mariposa era conhecida como o Sol Negro, pois atravessa mundos subterrâneos em sua viagem noturna. Para o índio mexicano, a mariposa espalha centelhas de sabedoria por sobre a cabeça da pessoa que ela sobrevoa, gerando transformação e expansão da consciência. Como as mariposas estão sempre buscando a luz, também simbolizam a busca pelo conhecimento, a busca pela verdade. Diz o poeta, a mariposa não busca a luz efêmera e artificial das lâmpadas, mas a luz singular e imperecível do sol. Em algumas culturas, mariposas representam maus presságios e morte, mas em outras culturas, boa aventura e vida. As mariposas são movimento nas sombras, sentem-se atraídas pela luz, simbolizando a busca pela verdade, mesmo que fira. Assim como a alma se sente atraída pelo misterioso metafísico, assim como nós seres humanos nos lançamos, lutamos, encantados, auspiciados em prol do amor, desejos e ideais, girando em torno da luz, ansiando cada vez mais por essa aproximação que pode ser cada vez mais fatal. As mariposas buscam a solidão e muitas das vezes escolhem justamente o calor dos lares humanos para findar os seus dias na terra. Então, ao se deparar com uma mariposa, recite estes versos que aprendera lá no interior do Pará, no Amazonas. Mariposa que me bate a porta, traz-me o doce ou o amargo, vida ou morte, amor ou ódio, azar ou sorte, me deixarás perdido ou me indicarás o norte. E aguarde, a mariposa sempre responde, de um jeito ou do outro. Em 1890, Henri Poincaré, considerado o último matemático universalista, descreve o famigerado problema dos três corpos newtoniano e observa a possibilidade de um sistema determinístico exibir um comportamento aperiódico que dependeria sensivelmente das condições iniciais, o caos. O que o fez pensar de forma contrária ao pensamento comum dos estudiosos da época, seguidores de Newton e Laplace. Ao invés de se perguntar as posições exatas dos planetas em todos os instantes do tempo, Poincaré pergunta, por exemplo, se o sistema solar será estável para sempre. A noção de Poincaré é que uma alteração pequena e imperceptível poderia causar uma tempestade inevitável. Alexander Lyapunov, estudando a transição da estabilidade para a instabilidade dos fluidos, percebeu que os sistemas passavam de tranquilos para turbulentos, que se passou a chamar de ponto de virada, números de transição entre a ordem e o caos. É o que acontece com a fumaça de um cigarro. Ela passa de um sistema linear para não linear e para o caótico, quando a fumaça se espalha pelo ar e não é mais possível calculá-la. O meteorologista Edward Lorenz percebeu que os sistemas climáticos também passavam por processos caóticos, daí a célebre analogia do efeito borboleta. O bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um furacão no Japão. Mas no efeito mariposa da pontividade, há o caos ordemático, onde os sistemas transitam entre o caos e a ordem e o caos, tanto no macro como no micro, um gerando o outro, pontas de viradas, números de transições entre eles. Onde reformulo a famosa analogia do efeito borboleta para: o bater de asas de uma mariposa no Brasil pode causar um furacão no Japão, e um furacão no Japão pode findar num simples bater de asas de uma mariposa no Brasil. Essa analogia do efeito mariposa visa acoplar o processo caótico de Henri Poincaré
que pequenas e imperceptíveis mudanças podem causar um furacão inevitável, com o efeito borboleta de Lorenz, advindo de gráficos computacionais. O que significa que os sistemas tendem a passar de processos ordemáticos para caóticos, dos caóticos para os ordemáticos, mas os sistemas ordemáticos são os que vingam mais. Por isso as previsões meteorológicas são mais precisas do que imprecisas. Entre aspas, o mesmo ocorre no átomo como no cérebro e etc. Se o sistema atômico começasse a apresentar mais sistemas caóticos do que ordemáticos, tudo se extinguiria ou tudo se transformaria de forma muito estranha. E no cérebro, todos enlouqueceriam e a sociedade humana se extinguiria. Mas na velhice, os sistemas caóticos superam os sistemas ordemáticos e fazem pontas de transição entre o orgânico e o inorgânico. Porque assim como a morte devora a vida devora a morte. O animado se alimenta do inanimado. Mas no final são apenas energias devorando energias, se fundindo. Mas às vezes o que se pensa que é o caos é apenas a ordem se estabelecendo, ou o seu contrário. No próprio sistema caótico vai inseridas pequenas variáveis ordemáticas. E nas ordemáticas, as caóticas, até atingir um dado fenômeno do simples para o complexo e do complexo para o simples, entre seus números de transições. Um exemplo da natureza onde estes fenômenos são comuns é na formação de uma tempestade. Ela pode ser desencadeada e se desenvolver com base de centenas de fatores: calor, frio, evaporização da água, ventos, o clima, condições do sol, eventos sobre a superfície, até gerar a colisão de duas nuvens carregadas de carga positiva e formar a tempestade. Essa que há milhares de anos rega o planeta e faz brotar a vida. Mas no efeito mariposa, estes fenômenos não são aleatórios. Esses fenômenos complexos se juntam para formar um fenômeno singular, a tempestade. Porque para estes fenômenos se aglutinarem, eles têm de alguma forma de possuir sistemas combinatórios complementares. Os ditos efeitos caóticos, aleatórios, não são imprevisíveis, apenas ainda incalculáveis, o que nos leva a graus de incerteza nos cálculos e sobre o futuro. Expandindo o exemplo, gotículas de água ascendem para o céu, formam uma nuvem. Essa nuvem vai se chocar com outra nuvem de carga positiva, gerar uma tempestade. Em um ponto vai encharcar um barranco e causar desmoramentos, mas em um outro ponto regou o solo de um agricultor, de onde ele colheu belas maçãs. Por isso, grandes ou pequenas alterações em nossas vidas, como no mundo, pode resultar numa sequência de eventos bons, ordemáticos, ou ruins, caóticos, prováveis, improváveis, determinados e indeterminados. O que fará Nietzsche dizer depois de se recuperar de uma doença devastadora: aquilo que não me mata, me fortalece. Ou seja, através da desordem dessa enfermidade e no ordenamento de sua saúde, ele se fortalece através dessa experiência física emocional. No dia a dia, o efeito mariposa faz parte de nossas vidas. Por isso temos sistemas jurídicos, educacionais, hospitais, funerárias, filosofia, ciências, religiões, redes de esgoto, elétrica, Wi-Fi. Varremos nossas casas, jogamos o lixo, nos asseamos, limpamos a pia. Mas o elemento que possui altes de limpeza, ou o popular mania de limpeza, um simples grão de arroz cozido caído em cima de sua limpíssima pia, causa um caos em seus neurônios, mais do que numa pessoa que não possui essa altes, essa mania de limpeza. O efeito mariposa na nossa vida. Uma mulher consegue um emprego, mas quando esta sai de casa para o novo trabalho, começa a chover, e mais adiante dá uma topada numa pedra e cai numa poça d'água. Volta para casa e fica angustiada. Falta o primeiro dia de trabalho e é dispensada. O caos se estabelece em sua vida. Aluguel atrasado, contas se amontou, credores batem a porta. O que a faz indagar?
como aquela maldita pedra foi parar ali. Se ela não estivesse ali, tudo teria dado certo. Um amigo dela, ao passar pela calçada, chama a atenção, lhe acena e ela retribui o cumprimento. E acena para ele, pisa na poça d'água e cai. Ela ficou olhando para o mendigo que pedia esmolas na calçada, que cantava uma música que dizia: flores e espinhos surgirão em meu caminho, e passou a filosofar. O que aconteceu para ele se encontrar nessa situação? Só sei de uma coisa: se não tivesse arranjado esse emprego, ele teria uma rival aqui nessa área. Riu com os cantos dos lábios, distraída, pisa na poça d'água e cai. Um carro bate no outro. Um motorista sai do carro espraguejando o outro, se interte olhando para eles e cai na poça d'água. Perde o primeiro dia de trabalho, mas à tarde daquele mesmo dia, outra empresa lhe oferece um trabalho, onde ganhará o dobro da outra, com uma carga horário menor. Ela avista uma mariposa cruzando o seu espaço. Fica extasiada com a cena. O que uma mariposa faz aqui no centro da cidade? E lembrou da superstição e dos versinhos que aprendera na infância, que se deve recitar ao se deparar com uma mariposa. E como ela e seus amiguinhos ficavam abestalhados recitando os versos quando avistavam uma mariposa em suas casas ou nas redondezas. Os recita mentalmente. Mariposa que me bate a porta, traz-me o doce ou o amargo, vida ou morte, amor ou ódio, azar ou sorte. Me deixarás perdido ou me indicarás o norte. E rindo por dentro confessa para si mesma: não acredito nisso, mas vai saber. Entristecida pisa na poça d'água e cai. Entristecida volta para casa pensando que seu encontro com a mariposa no centro da cidade trouxe-lhe infortúnio, não pensam. No outro dia é dispensada do serviço, que nem chegara a começar. 2 semanas depois consegue um outro trabalho, onde tem a oportunidade de viajar e conhecer novos lugares, realizando assim um sonho de infância. Relembrando seu encontro com a mariposa no centro da cidade que a fez cair na poça d'água, pensou: daquele infortúnio veio-me uma bênção maior. E ao observar pela janela o seu quintal, conseguiu reconhecer uma mariposa camuflada pousada no tronco da árvore adiante, e sorriu. Anoitece e ao amanhecer lembra da mariposa camuflada na árvore, e vai ver se ela ainda está lá, mas já não se encontra mais ali. Sente um vazio, um estranho pressentimento lhe invade. Vai trabalhar, mas acontece que o avião que ela viajava, e se não tivesse a pedra, a poça d'água, o vizinho que lhe acena, o mendigo cantor, o acidente dos carros, a mariposa cruzando o seu espaço, essas variáveis que lhe impediram de chegar ao trabalho, ela chegaria? Sem o efeito mariposa dos sistemas ordemáticos sobre os caóticos, pode-se dizer que ela nunca chegaria, pelo menos no que concerne ao horário certo, improvável. Mas se ela tivesse ido para o trabalho mesmo molhada, depois de cair na poça d'água, aí a história e as histórias seriam outras. Do caos à ordem, da ordem ao caos. Edson Edson.